Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a nossa aula de ciências de hoje, beleza? Hoje a videoaula ela é mais curtinha, tá bom? Por conta do nosso assunto. Espero que vocês aprendam, compreendam e entendam o que aconteceu na videoaula de hoje, beleza? Qualquer dúvida vocês me procurem para a gente tirar as dúvidas. Vou seguir a videoaula, vou fazer a explicação, né? Na verdade, seguindo esse roteirinho que eu passei para vocês. Na apostila tem muito mais informação, mas eu acho que nesse momento aí de final de bimestre, vale a pena a gente pegar mais a qualidade das aulas, né? Aquilo que focar naquilo que for mais importante e do que ir para quantidade, em ver situações aí de quantidade de matérias, beleza? Então, qualquer dúvida se tiver aí com relação ao assunto, me procure, beleza? Bom, como eu falei para vocês, a videoaula de hoje ela é sobre excreção. O que significa excreção? Né? Excretar. Excretar significa eliminar. E a gente vai eliminar o quê? As substâncias indesejadas do nosso corpo e também o excesso de água, beleza? O nosso organismo, então, ele precisa diariamente, constantemente, fazer a eliminação de substâncias que muitas vezes são substâncias tóxicas e o excesso de água, né? Eliminar essas substâncias tóxicas e essa quantidade em excesso de água. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos seguindo aí uma outra função vital que é a excreção. Então, nós vimos aí durante as últimas videoaulas que parte das funções vitais estão inseridos a digestão, a respiração, né? A circulação e também faz parte a excreção, né? Esses quatro conjuntos trabalham a fim de que o nosso corpo, o corpo dos animais, se mantenha bem para desempenhar todas as atividades físicas, metabólicas possíveis, beleza? Eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de eu seguir o roteiro da videoaula, do conteúdo que eu passei para vocês, até chegar aqui no atenção, né, que é uma curiosidade, uma observação, eu já vou me adiantar e já vou falar da observação primeiro e depois eu explico o restante, beleza? Quero falar uma coisa para vocês que a maioria das pessoas acabam confundindo. Quando fala excreção, a gente sabe que é algo que está sendo eliminado do nosso corpo. Só que as pessoas elas acabam confundindo, achando que é tudo uma coisa só. Por exemplo, suor, urina são partes da excreção. São substâncias que vão ser eliminadas do nosso corpo porque trazem consigo substâncias tóxicas que o corpo não consegue mais aproveitar e também o excesso de água. Água que, de alguma forma, o corpo já aproveitou, já utilizou essa água e agora ela precisa ser eliminada, né? O suor, como a gente já viu, além dela fazer de ele eliminar as substâncias, o suor ele também faz uma função muito importante no nosso corpo, que é o controle da temperatura corporal. Então, quando a gente está correndo, se movimentando, né, muito, a gente transpira muito, por quê? Porque o nosso corpo ele esquenta muito. E aí, para fazer esse controle, fazer com que a temperatura volte ao normal, o nosso organismo transpira para poder eliminar o excesso de água e o corpo voltar na temperatura normal, beleza? Muito bem. Então, o suor e a urina, como eu falei para vocês, eles fazem parte da excreção. Porém, as fezes, né, que também são eliminadas pelo nosso corpo, elas já não fazem parte do sistema excretor. Aí vocês vão falar assim, mas como assim, professor? Se também ela traz substâncias que vão ser eliminadas pelo corpo. Aí que tá. As fezes, elas não trazem essas substâncias indesejadas que vão ser eliminadas pelo nosso corpo, né? Essas substâncias tóxicas indesejadas está presente aí somente no excesso de água do nosso corpo. E esse excesso de água, ele só está presente na urina e no suor. No caso das fezes, né? Como elas são formadas principalmente de restos de alimentos que não foram mais digeridos, né?
Neste caso, a gente pode dizer que as fezes, elas fazem parte do que nós chamamos de restos metabólicos, certo? Então, quando a gente ingere o alimento, né, o nosso estômago, o nosso intestino vai absorver ao máximo a quantidade de nutrientes que possui nesses alimentos que nós ingerimos. E aquilo que não conseguiu ser absorvido, o que vai acontecer? Vai se transformar no bolo fecal, posteriormente nas fezes, e aí será eliminado. Mas ela não traz consigo essas substâncias tóxicas que estão presentes, por exemplo, no sangue, tá certo? E por isso, então, as fezes não fazem parte da excreção. Fezes são restos metabólicos, beleza? Como parte da excreção, somente urina e suor. Não esqueçam disso, beleza? Bom, eu falei para vocês que é muito importante transpirar, né? Por quê? Quando a gente transpira, a gente promove uma ação muito importante que é o controle da temperatura corporal, que nós já estudamos isso, inclusive, quando nós tivemos uma aula do capítulo 1 ou 2, lá do primeiro bimestre, que falava sobre a importância da água, né? Então a gente viu que a água no organismo, ela tinha várias funções muito importantes, como por exemplo, hidratar, lubrificar, né, os olhos e também fazer o controle da temperatura corporal. Então olha que interessante. Vai acontecer como se fosse uma balança, né? À medida em que um corpo ele vai esquentando demais, né? Ele vai ficando quente, ele vai transpirando ao mesmo tempo para poder eliminar a quantidade de excesso de água e ter a temperatura corporal ideal. Quando a gente vai lá fazer xixi, o que que acontece? A gente sente depois mais necessidade de tomar a água de novo, né? Porque a gente perdeu a água, né, urinando, e aí a gente precisa repor essa quantidade de água que foi eliminada. Então, quando isso acontece, né, o nosso corpo, o corpo humano, o corpo dos animais, eles são muito perfeitos porque eles precisam desse equilíbrio. E esse equilíbrio é chamado de homeostase, beleza? É esse controle da quantidade de água que vai sair do organismo e da quantidade de água que vai ser eliminada, beleza? Bom, nós temos alguns órgãos muito importantes presentes nos animais, né? E aí eu destaquei para vocês o grupo dos vertebrados e dos invertebrados. Vou falar primeiramente dos vertebrados. Os vertebrados, então, os órgãos principais são os rins, a bexiga urinária e, no caso dos anfíbios, dos répteis, das aves, a cloaca, beleza? Inclusive, tenho que fazer um azinho aqui nas aves, porque eu errei a palavra e não corrigi agora que eu estou vendo. Beleza? Então, se vocês tiverem copiado e não viram isso, corrijam aí também e escrevam ave certinho, senão vai ficar vez, beleza? Bom, vou falar para vocês a função de cada um deles. Bom, os rins, eles têm uma função muito importante que é de filtrar o sangue. Então, todo o sangue, digamos, sujo, passa pelos rins. Os rins vão filtrar dentro deles todo esse sangue sujo e vai mandar para o corpo o sangue limpo, um sangue bom, beleza? Para poder levar todas as substâncias necessárias, como o ferro, o oxigênio, que é indispensável para a vida. Já aquela parte que o rim filtrou e que ficou ruim, ele vai mandar para a bexiga urinária, certo? Que então vai se transformar em urina. Vai se juntar com o excesso de água que o nosso corpo não aproveitou e isso vai ser transformado em urina para poder ser eliminado. No caso dos anfíbios, dos répteis e das aves, eles não têm dois canais separados, um canal para poder eliminar as fezes e outro canal para poder eliminar a urina, como os humanos, os mamíferos de modo em geral possuem, né? Eles têm uma abertura só. Por exemplo, vocês podem reparar que quando o passarinho vai fazer cocô, o que acontece? Ele faz um cocôzinho e um xixizinho ao mesmo tempo. E tudo isso é eliminado por uma abertura chamada cloaca, tá certo? Não só as aves, os anfíbios e os répteis também, beleza?
E aí, quais são as principais excretas produzidas pelos vertebrados, né? Estão divididas em 3 tipos: a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia, ela é considerada uma substância mais tóxica. Então, ela está presente em animais que vivem num ambiente exclusivamente aquático, né? Porque é mais fácil de... é mais solúvel, né? Se mistura, consegue ser eliminado melhor na água, tá certo? Então, a amônia é uma excreta eliminada pelos peixes. A ureia já é uma excreta eliminada pelos mamíferos. Ela é mais ou menos tóxica, né? Então, a solubilidade dela é mais ou menos mediana também. E depois nós temos o ácido úrico, né? Que é pouco tóxica e que é eliminada pelas aves e pelos répteis, tá certo? Então, podem perceber que à medida em que o animal também vai saindo do ambiente aquático, as suas excretas vão se tornando menos tóxica. Quanto mais presente na água ele tiver, mais forte é essa excreção, beleza? Agora, nos animais invertebrados, como eu falei para vocês, o negócio muda um pouco, porque vai variar do tipo de animal invertebrado, né? Se é uma esponja do mar, uma água-viva, que são aqueles primeiros invertebrados, os poríferos e quinidários, que são mais simples, o processo também é muito mais simples, é lá por difusão, é feita de célula para célula, né? Como eu coloquei aqui para vocês. Porém, alguns invertebrados possuem um mecanismo diferente de eliminação da excreção. No caso dos plateumintos, que são os vermes, e a gente pode destacar aqui um verminho que é a planária, que é um verme de vida livre, que fica escondido embaixo de troncos de árvores, aqueles troncos úmidos que pega bastante sombra. O sistema excretor deles são formados por o que nós chamamos de células flamas, certo? Essas células flamas acabam retendo toda a substância tóxica que esse animal não consegue mais aproveitar, e é por essas células flamas que ocorre a excreção, certo? Então, no interior do corpo desse animal, desse verme, né, é juntado tudo nessas células flamas para que seja eliminado. No caso dos moluscos e dos anelídeos, né? Então, caracol, caramujo, lesma e minhoca, sanguessuga, eles já vão contar aí com um pré-rim, um rim bem simples, chamados de nefrídeos, né? São estruturas mais envolvidas que as células flamas, mas também não é igual um rim de vertebrado, mas vai fazer a mesma função. Vai filtrar as substâncias importantes para o organismo desses animais e aquilo que não for bem aproveitado vai ser eliminado. E no caso dos insetos e dos artrópodes, eles contam com os túbulos de Malpighi, certo? Tem esse nome complicado porque provavelmente o cientista que descobriu tinha esse sobrenome Malpighi, tá certo? Então, os túbulos de Malpighi, eles também vão fazer o papel do rim, que é de absorver aquilo que for bom para o organismo e aquilo que for ruim ser eliminado, tá certo? Então, nos animais invertebrados, a gente pode ver que o processo ele é diferente com relação aos vertebrados, que é o processo rim e bexiga, tá certo? Bom, tudo isso, como eu falei para vocês, vai ocorrer para que ocorra a homeostase, que é o equilíbrio. Se o animal não passa pelo processo de excreção, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a armazenar substância que é tóxica para ele, e isso vai fazer muito mal, né? É igual, por exemplo, uma pessoa quando nos está enchendo o saco, lá, a paciência, a gente vai aguentando, não tem uma hora que a gente dá uma estourada, né? A mesma coisa acontece com o nosso organismo. Quando está com excesso de substância indesejada, substância tóxica, de alguma forma ele precisa ser eliminado para que ocorra a homeostase, que é esse equilíbrio dinâmico do nosso corpo. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso aí. Muito obrigado e boa aula.